Olá, querido aluno, aqui é o professor de Geografia Regiopídio Lacerda, do projeto Pré-ENEM do Colégio Pequeno Príncipe, Dando continuidade aí às nossas dicas para quem vai fazer a prova aí do Enem no dia 5 de novembro. Está se aproximando aí o grande dia do Enem 2016. Então as nossas dicas aqui, a gente vai começar com uma dica básica. Um dos temas mais cobrados no Enem em todos os tempos, desde o começo do Enem lá no final dos anos 90 e principalmente agora, a partir do novo Enem de 2009 para cá, são os temas ligados às questões ambientais. E aí você tem dois tipos de questões. O texto de apoio vai pedir ou um conceito, ou seja, que você identifique um determinado problema ambiental. Sabe, quais são os problemas ambientais mais cobrados na prova do Enem? São aqueles globais, como o aquecimento global, que é resultado do efeito estufa e que pode gerar as mudanças climáticas. E aí você vai ser muito cético, não estará correta a questão que disser, por exemplo, que em determinada parte do globo já se constata uma mudança do clima. Descarta isso, tá? Agora, existe possibilidade, existe de certa forma, indícios de que o clima pode vir a mudar, aí tudo bem, ok? Mas não coloque lá como correto que o clima do mundo já mudou, tá certo? Cuidado para não confundir os conceitos lá de tempo e de clima. O clima é o estado médio da atmosfera, enquanto o tempo é o estado momentâneo, é o estado dinâmico da atmosfera. Então é o tempo que muda de forma mais rotineira e não o clima, ok? Ou então aqueles problemas que são considerados problemas locais. E quais são os principais problemas locais relacionados ao meio ambiente? Formação de ilha de calor. Quando é que se forma a ilha de calor? Quando o adensamento das construções, principalmente nas áreas centrais da cidade, com a hipermeabilização do solo, canalização dos rios, retirada da cobertura vegetal ou ausência de áreas verdes no centro da cidade, faz com que as temperaturas médias nesse microespaço seja bem maior do que nos espaços adjacentes. Em outras palavras, a temperatura do centro da cidade, intensamente urbanizado, vai ser maior do que a temperatura verificada nas periferias ou na zona rural. Quando isso acontece, existe a formação de um fenômeno chamado de ilha de calor, que é resultado de quê? Da ação antrópica do homem, ou seja, a ação do homem sobre o ambiente urbano. Outro problema urbano extremamente comum é a formação da inversão térmica. Agora, uma dica importante: a inversão térmica só ocorre em dois tipos de espaço. Primeiro, a inversão térmica pode ser do ponto de vista natural, que vai acontecer sempre quando? Final de outono, início do inverno. E só por conta do outono e do inverno, final do outono e início do inverno, você vai deduzir que existe inversão térmica em áreas onde o clima é ou subtropical ou temperado. Ou seja, inversão térmica somente em locais onde o inverno é mais frio. Pode existir inversão térmica em Belém, Manaus, Fortaleza, Recife, Salvador? Não. Por quê? Porque essas cidades não são densamente urbanizadas ou industrializadas? Não, até que são. A questão é que não existem nessas cidades áreas ou temperaturas baixas durante o período do inverno. Aliás, se o clima é tropical, o inverno é quente. A diferença vai ser pela precipitação. Aí o que é que acontece para que haja inversão térmica? Durante o inverno, as temperaturas mais baixas verificadas em determinados pontos, estes de climas subtropical ou temperado, são insuficientes para aquecer rapidamente a camada da atmosfera que está próxima à superfície. E aí, por que é inversão térmica? Porque você vai ter uma camada de ar mais frio e, consequentemente, mais denso próximo à superfície. Acima dessa camada, forma-se uma camada de ar mais quente. O ar mais quente é ascendente. E esse ar mais quente que aprisiona o ar mais frio na parte de baixo vai ser responsável pela impossibilidade de dissipação dos poluentes. Então, quando tem inversão térmica, a temperatura próxima à superfície vai ficar mais fria e os poluentes vão ter dificuldade de serem dispersos. Resultado, vai acumular poluição nas camadas mais próximas da superfície, ok?
Terceiro problema seria a chuva ácida. Comum também esse problema ser cobrado na prova de ciências da natureza, que é a prova do domingo, lá nas questões relacionadas à química principalmente. Então a chuva ácida vai ser resultado de quê? Da emissão de poluentes, principalmente da queima dos combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e seus derivados. A queima desses combustíveis vai gerar para a atmosfera dois tipos de óxidos, os chamados de óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre. É o S2 e o NO2, SO2 e o NO2. Dióxido de enxofre e de nitrogênio, combinados com a água que já está presente na atmosfera de forma natural, pelo processo de evaporação e formação das nuvens, vai produzir uma reação que resultará na formação de dois tipos de ácido, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. E essa precipitação, quando cai com pH abaixo de 5,6, já é considerada chuva ácida. Então, relembrando o que é a chuva ácida, é a precipitação com pH mais baixo, resultante da produção de poluentes causado pela queima dos combustíveis fósseis. Agora, como a chuva ácida ela pode ser produzida em um ponto e a atmosfera transportar essas nuvens com precipitação ácida ou que resultará em precipitação ácida para áreas mais distantes, elas podem também cair em áreas rurais. Quais são as consequências da chuva ácida? Você tem como principais consequências esses 4 elementos: queima e perda da vegetação, contaminação do solo com a consequente perda do potencial edáfico, contaminação da água superficial, ou seja, a chuva ácida que chega aos rios vai causar uma degradação no ambiente do rio e também pode acontecer a infiltração e poluição do lençol freático. Se a chuva ácida cai no ambiente urbano, você tem a degradação das construções, a produção de doenças, né, em quem tem contato permanente com esse tipo de precipitação e também o que gosta de ser cobrado no Enem, a degradação dos monumentos, ok? Então, chuva ácida vai ocorrer sempre onde? Nas áreas onde ocorre maior industrialização e, consequentemente, são as áreas mais urbanizadas. Então vai ter no Nordeste dos Estados Unidos, no Oeste americano, na região da Cidade do México, no Sudeste do Brasil, região de Buenos Aires, na região da África do Sul, o Oriente Chinês, o Japão todinho e a Europa. Principalmente a parte da Europa do centro e partindo para o leste europeu, onde tem a base da formação da indústria de base, que é a que mais utiliza as fontes de energia no seu processo de produção. Tranquilo? Então a gente viu aí 3 problemas: efeito estufa, ilha de calor e chuva ácida. Tem mais inversão térmica e chuva ácida. Tem mais outro problema? Tem, né? Os problemas relacionados ao lixo. Lembrem-se sempre de que quanto maior for o contingente populacional, maior vai ser a produção de lixo. E esse não seria, de fato, o principal problema. A questão é como esse lixo é tratado. Quais são as soluções mais adequadas para o tratamento de lixo, que é o que a prova gosta de colocar. Ele coloca lá um problema e pede qual é a solução ou qual seria a solução mais adequada em relação ao lixo, né? Primeiro, você tem que ter uma coleta seletiva, distribuir e diferenciar os tipos de lixos que são diferentes. Então, lixo orgânico deve ir para uma usina de compostagem, para a produção de adubo, para a geração de energia. O lixo que é inorgânico, ele deve ser separado e trabalhado, reprocessado. E aí você vai ter tanto a possibilidade de reutilização como a possibilidade de reciclagem. Mas para que haja reciclagem e reutilização, é necessário que antes seja feita uma coleta seletiva. Separar os tipos de lixo consiste em fazer efetivamente uma coleta seletiva desse material. E o terceiro ponto são os lixos considerados especiais. Lixo radioativo deve ter um destino próprio, o lixo hospitalar deve ter um destino próprio, que seria a incineração. E o lixo que não é reciclado, que não é reutilizado, que não é lixo radioativo, que não é hospitalar, ele deve ser acondicionado em locais especiais. É aí que entra a figura do chamado aterro sanitário, que é uma área adequada para depósito de lixo, que é bem diferente do depósito a céu aberto, que é o que são os chamados lixões. Tranquilo? Então, sobre a questão do lixo, coleta seletiva, reutilização, reciclagem, compostagem, se o lixo for orgânico, produção de adubo e de gás para geração de energia, e o lixo hospitalar e o lixo radioativo, esse não pode ser utilizado, então ele deve ser descartado de maneira especial.
Tranquilo? Então esses vão ser os principais pontos da questão do meio ambiente. Uma última dica sobre a questão ambiental, que essa é a mais importante. Se cai questão sobre meio ambiente, tanto na prova de natureza como na prova de humanas, as questões de biologia, ecologia e meio ambiente são as mais recorrentes também na prova de natureza, você vai buscar o princípio da sustentabilidade, o conceito do desenvolvimento sustentável. O que a ONU vem trabalhando desde Estocolmo de 72, o que é colocado no centro das discussões sobre o meio ambiente, sempre é o desenvolvimento sustentável. Tranquilo? Então veja só, quando é que você pode ter desenvolvimento sustentável? Quando você tem a intersecção entre três esferas: ecológica, econômica e social. Então só pode ter ou só pode ser desenvolvimento sustentável quando você consegue juntar no mesmo ponto esses três elementos. Quando tem crescimento econômico e produção de renda, geração de emprego. Quando tem a base da produção voltada para as questões ambientais, ou seja, sem a degradação permanente dos recursos. E quando tem os direitos humanos e sociais correspondidos. Então, se você conseguir encontrar lá nas alternativas um elemento que una esses três pontos, que seja a intersecção desses três pontos, essa certamente será a alternativa correta. Então, a principal dica sobre o meio ambiente é você buscar o conceito de desenvolvimento sustentável ou de sustentabilidade. Tranquilo? Segunda dica da nossa aula de hoje é sobre a questão da geopolítica. É outro tema muito comum lá na prova de Ciências Humanas, que envolve os movimentos sociais e que envolve as questões ligadas às relações de poder. Então, esse ano está muito em voga a questão dos refugiados, a questão da Síria, a questão da Ucrânia, a interferência da Rússia, a crise que abateu, de certa forma, os chamados BRICS, o grupo dos emergentes, né? O posicionamento dos Estados Unidos em relação à perspectiva do terrorismo. Então, uma dica importante é você lembrar o que é o Estado Islâmico, como é que atua o Estado Islâmico, como é que ele forma a sua base lá da formação do califado, o que são os sunitas salafitas, aqueles mais radicais, que veio ao Corão assim como ele estava escrito ou como foi escrito ainda no século VII, os atentados terroristas nos Estados Unidos e na Europa, e a tensão que envolve o terrorismo de uma maneira geral. Outro tema da geopolítica que costuma estar na prova são as questões ligadas a Israel e Palestina. E se é o conflito do Oriente Médio, se é Israel e Palestina, judeus e árabes. Os judeus são apoiados pelos Estados Unidos, os árabes têm o apoio, entre aspas, aí dos chamados grupos terroristas. Tá? Qual é a dica mais importante? Você não deve colocar como alternativa correta nenhuma alternativa que fale numa perspectiva de paz duradoura a curto prazo. Não temos essa perspectiva no Oriente Médio, muito menos no conflito entre Israel e Palestina. Outro conflito que costuma ser colocado na prova é o conflito entre a Índia e o Paquistão, que aí envolve questões étnicas. A maior parte da população é hindu na Índia, a maior parte da população do Paquistão é muçulmana, mas envolve também conflitos com armamentos nucleares. Tranquilo? Então essas duas dicas aí da geopolítica, muita atenção no terrorismo, muita atenção na questão do Estado Islâmico, nos refugiados e na questão síria, e também no conflito entre Israel e Palestina. Sempre lembrando que a perspectiva de paz duradoura é inexistente, pelo menos a curto e médio prazo. Tranquilo? Terceira e última dica para a nossa prova de humanas, para fechar aí os temas que são mais que caem mais na prova, né? A questão econômica do Brasil, né? Então você tem uma série de questões que relacionam a produção econômica brasileira ao processo histórico. E a gente vai dar 3 dicas sobre 3 setores da economia. Se a questão for do setor primário, preste muita atenção se ele não fala na expansão das fronteiras agrícolas. Expansão das fronteiras agrícolas no Brasil corresponde a quê? Soja e gado. E as áreas de expansão, Centro-Oeste e a região da Amazônia. Professor, tem expansão para o Nordeste? Tem. Tem uma região, um quadrilátero imaginário, que alguns chamam de Mapitoba ou Matopiba. Isso que é isso? Essas siglas representam o quê? Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, que são as áreas onde há a maior produção de grãos do Brasil, soja e milho. A expansão da fronteira agrícola é só da soja? Não. Tem a expansão do gado, que avança sobre o cerrado, degradando o cerrado, e avança sobre a floresta equatorial da Amazônia. Tá certo?
Então essa é uma parte importante aí do setor primário. Lembrem-se, a agroindústria no Brasil produz as commodities, base da nossa balança comercial. Produto da pauta de exportação é a soja, a principal commodity agrícola. E essa produção é feita com alto índice de tecnologia, inclusive. Transgenia, máquinas, equipamentos, implementos, correção de solo, etc. Segundo ponto sobre o setor secundário, sobre a indústria no Brasil. Se cair indústria na prova do Enem, ele pode abordar 2 pontos. O primeiro, descentralização industrial. A partir dos anos 90, o Brasil vem passando por um processo de desconcentração da atividade industrial do Sudeste em direção a novos polos. E aí se destacam o Centro-Oeste, a região de Goiás e Catalão, o Nordeste, Ceará, Pernambuco e Bahia, que foram os estados que mais atraíram indústrias, e também a nova fase da Zona Franca de Manaus. O fato é que há uma migração das indústrias de São Paulo, principalmente, em direção a essas novas áreas. O que é que elas buscam? Incentivo fiscal, mão de obra abundante e barata. Tá? E mão de obra ainda é importante? Ainda é, né? Principalmente nas indústrias de confecções, calçados, que são indústrias de mão de obra intensiva. Segundo ponto sobre indústria que é importante é você perceber o histórico. Lembrar que a industrialização no Brasil é tardia, lembrar que o surto de substituição dos importados começa a partir de 1914, por conta da Primeira Guerra, mas que o processo de industrialização de fato acontece a partir da era Vargas em 1930. Tem um avanço com Juscelino, 50 anos em 5, plano de metas, interiorização do Brasil a partir da Constituição de Brasília, a vinda das multinacionais, abertura ao capital externo, concentração em São Paulo. Os anos 70 tem a ditadura e o milagre. Infraestrutura, o milagre econômico de Médici, né, o desenvolvimento da indústria de bens de consumo, mais ligada à concentração de renda, ligada à concentração das desigualdades sociais e regionais e o avanço do Sudeste sobre a economia do país. Os anos 80, década perdida, inflação e dívida externa, crise do petróleo. E os anos 90, essa descentralização, ok? Terceira dica sobre economia, para a gente finalizar nossas dicas aqui para o Enem, a questão sobre circulação. Podem circular o quê? Mercadorias ou serviços. Questões sobre comércio no Brasil, você vai lembrar do e-commerce, do comércio eletrônico, do comércio varejista, que é muito forte, que foi a base do atraso da crise econômica aqui no território. E que atualmente a gente tem uma crise no comércio interno por conta da crise econômica mundial e que se estabeleceu também aqui no Brasil, tá certo? Sobre a questão da circulação de serviços, muita atenção se a questão for sobre o turismo. Há um avanço do turismo muito forte, principalmente sobre o Nordeste, com o Prodetur fazendo investimento na região do litoral. Tranquilo? Então, turismo no Brasil, litoral do Nordeste, os grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, que deu uma alavancada no turismo interno do Brasil e que é uma base da produção econômica do ponto de vista interno. Tranquilo? Muito obrigado pela atenção, divulguem a nossa aula. Mais dicas vocês vão ter aqui nesse mesmo canal, com outros professores do Colégio Pequeno Príncipe, nesse projeto aí na reta final para a chegada do Enem. Um abraço a todos, boa prova e até uma outra oportunidade.